Meus amigos, o nosso boa tarde. Pois bem, hoje é dia de nós relembrarmos o quê? O planeta tem 8 bilhões de habitantes. Supõe-se que 40 milhões de habitantes são mulheres. E os outros 40 milhões são filhos das mulheres. Então, parabéns às mulheres, Dia das Mulheres hoje. Mas hoje nós vamos ter assim um capítulo muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 8º. Bem-aventurados os puros de coração. Mas esse bem-aventurado os puros de coração, para quem lê o Evangelho, é dividido em 2 capítulos. E esse capítulo nós vamos, é muito interessante porque nós vamos falar do adultério e pecado por pensamento. Parece que calhou, né? Parece que calhou. Então, esse capítulo muito interessante, nós precisamos desmistificar a palavra adultério, o termo filosófico, de uma vez que essa palavra é tido e havida como infidelidade conjugal, né? Mas não é isso não. E consultando o dicionário, nós vamos entender que adulterar, adultério, adulterar, nós podemos adulterar o etanol, a gasolina, enfim. Qualquer tipo de alimento, bem dizer, nós podemos adulterar. Adulterar o pensamento, porque o pensamento normal seria só pensar no bem. Só pensar em coisas boas, né? Mas em Mateus capítulo, versículo 27 e 28, capítulo 5, nós vamos ver que está registrado o seguinte: não cometeis adultério. E isso foi que Jesus disse, né? Eu vos digo que quem estiver olhando por uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela e no seu coração. Está em João também cita, né? Mas os escribas daquela época, trouxeram a mulher à frente, porque era uma mulher que foi pega em flagrante adultério, frente à multidão. E perguntou a Jesus: mestre, nas leis de Moisés, ele não recomenda que nós o apedrejamos. E tu, o que dizes? Não se sabe, mas Jesus abaixou, escrevendo no seu quê? Levantou e disse: quem tiver, né? Quem tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo dos mais velhos, dos mais novos, foram saindo e deixaram a mulher adúltera na frente de Jesus. Pois bem, para nós entendemos e traduzimos hoje em dia como uma palavra muito forte. Tanto é que as nossas leis antigamente, o homem que pegava ou então que sentia que sua mulher era adúltera, ele tinha uma certa razão e nem a lei o condenava, assim condenava a mulher, né? Condenava a mulher. E que isso não é justo. Tanto é que nós dizemos assim, né? 50% da população mundial é mulher e outros 50% é filho da mulher. Então, a mulher é tida como o princípio da natureza. Ela produz corpos. E isso, Deus quer, ou Jesus, que se for ser mais perfeito que por aqui já passou, quer que nós entendamos que essa perfeição vem do amor, vem do entendimento, vem do sentimento, né, que nós podemos ter em não condenar
porque o que vale é a intenção e não o fato para Deus. Alguns, às vezes, não é saindo do tema. Nós não precisamos de carnaval, precisamos de Deus. Sim, precisamos de Deus. Mas qual a intenção da pessoa ir no carnaval? A intenção é de ser feliz. A intenção de ser alegre. Agora, tem outros que vão por outras intenções. Então, o que vale é a intenção. Logo, aqui, ninguém tem a virtude principal de nobreza de coração, que é o amor puro, o amor pleno. Não, aqui nós não temos, não. Nós estamos num campo de provas e expiações. E por ser campos de provas e expiações, o mundo nos fornece insinuações que nós temos um livre-arbítrio para escolher o que é o melhor para cada um de nós. Principalmente falando-se em relacionamento. Logo, a palavra adultério não deve ser entendida nesse sentido que nós estamos comentando, né? Enquanto nós não atingimos a pureza de coração, olha aí, bem-aventurados os puros de coração, somos seres adúlteros. Quem será que, às 24 horas do dia, só pensa em coisas boas? Quem será? Quem será? E por mais que nós tivemos assim, durante o dia, pensando em coisas boas, nós temos influência do ambiente, do étero que nos envolve, de pensamento daqueles que já se foi, do pensamento da multidão que nos envolve, energias que nós não podemos ter a facilidade de dominar, e sim conhecer a si próprio. Conhecer a si próprio e empregar o melhor que nós temos. Paulo disse, tudo que é de ruim que eu não quero fazer, eu faço. Mas tudo que é de bom que eu preciso fazer, eu não faço. Nós estamos nesse patamar. Então Jesus disse o seguinte, ó raça adúltera, até quando estarei contigo? Até quando? Olha aí, esse é o pensamento de Jesus. Até quando estarei contigo? Então, nosso aqui é o campo de provas e expiações. Ele veio com a perfeição, nos demonstrar o exemplo de como deve se conviver, se relacionar, como deve usar a fé, como deve nos conviver com aqueles que têm diferenças, porque nesses 8 bilhões de habitantes que existem na Terra, nenhum é igual ao outro. Cada um de nós somos seres únicos, com pensamentos diferentes, né? E pergunta-se, quem não tem o pensamento puro, sofre consequências, os efeitos? Claro que sofre, né? Claro. Mas à medida que a alma, empenhada no bom caminho, ela vai proporcionando para si bons pensamentos, bons andamentos, ela vai tendo menos sofrimento, vai colhendo nas suas emoções menos aflições, menos, né? Muito menos. Então, o retorno é agradável para quem só pensa no bem. E através do nosso livre-arbítrio, Deus nos dá essa possibilidade de a gente pensar o melhor. E a gente precisa pensar o seguinte, não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. Não há mesmo. Nós vamos uma reflexão. O resumo. Toda pessoa que por aqui está e não concebe pensamento para o mal, o progresso está se realizando. Toda pessoa que está por aqui e não concebe pensamento para o mal, luta, ela está realizando um certo progresso. Agora, toda pessoa que geralmente vem aquele pensamento e ela torna aquele pensamento em fato,
né, materializa o pensamento mal, essa pessoa é um espírito ainda muito primitivo. É preciso muita luta, é preciso muitas reencarnações, é preciso muito sofrimento, porque só a dor burila a nossa alma, né? Uma outra hipótese, aquela pessoa que repele o mau pensamento, que repele. Me perdoe eu me referir a mim próprio. Eu estou sempre repelindo o mau pensamento. É fácil? Não, não é. Na convivência em família, cuja origem de uma família são, né, ser um homem e uma mulher e filhos, nós lutamos muito, mas muito mesmo, para diminuir os conflitos. O porquê? Nós somos seres do passado, nós somos seres endividados, nós somos seres que nós precisamos recomeçar de novo. Como diz, né, o encontro de Jesus com Nicodemos. Mestre, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Aí vem a tradução de diversas filosofias, né? Para nós, ele fala de reencarnação. Outras filosofias falam também, você tem que pensar melhor, você tem que renovar seus pensamentos, tem que fazer uma reforma íntima, cabe na reencarnação. Então, aqui nessa reencarnação nós vamos sofrer muitos contratempos, não tem como. Não tem como a gente ficar aqui. E há algumas pessoas que não têm aquele pensamento tão firme e que ainda está naquele pensamento primitivo e que às vezes vai num templo, né? Eles querem melhorar, mas parece que a tendência para o mal, a matéria sobrepõe o espírito. Daqueles que falam assim: eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Ele quer dizer o seguinte, para nós vamos traduzir, quer dizer o seguinte: ele tem que trabalhar a paciência, a tolerância, a indulgência, a humildade. Nós temos uma semente muito forte em nosso eu, que é o orgulho. Mas há de pensar que o orgulho tem duas facetas, né? Tem um orgulho que é o câncer da humanidade e tem aquele orgulho que nos dá até prazer. Olha, estou orgulhoso, meu filho entrou na faculdade. E isso não é, né? Essa proposta de pensar nesses termos não é um pecado, vamos dizer assim, né? Não, é uma forma de pensar, vale a intenção. E normalmente nós, como chegamos nesse mundo, nós chegamos para trabalhar o nosso orgulho, né? E agora vamos registrar o que Mateus disse no capítulo 15, versículo de 1 a 20. Então, os escribas e fariseus, vindo para Jerusalém, aproximaram de Jesus e perguntaram: por que os vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Olha bem. Pois eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições. E Jesus respondeu: porque vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a sua tradição. Pois Deus fez um mandamento: honrai o vosso pai, honrai vossa mãe. E aquele que disser palavras injuriosas do seu pai e sua mãe, que seja punido pela morte. Nós temos que traduzir isso, né? Nós temos que levar um pensamento assim, que naquela época que Jesus chegou para trazer para nós hoje o cristianismo, e para muitos a boa nova, eles estavam desrespeitando até as leis mosaicas.
E quer dizer que eles não estavam mais respeitando seus pais, suas mães. E os fariseus, os escribas, eles eram um ferrenho, né? Ferrenho defensor da lei do mosaísmo, né? Era olho por olho, dente por dente. Então Jesus quis colocar no meio deles que não é pela boca, olha, não é? Ele quis dar a entender. Nesse caso, que diz a respeito, não é pela boca que entra as coisas, mas é o que sai pela boca, né? Não é pela boca que entra a maldade, assim, é o que sai pela boca. Então, e Jesus diz, hipócritas. Isaías bem profetizou quando disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E os fariseus e outras autoridades do regime mosaico ficaram um tanto, né, observando Jesus. E depois tendo chamado o povo e disse, escutai bem isso. Não é o que entra pela boca, mas o que enlameia o homem, aquilo que sai pela boca, sai do coração. É, justamente. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, como homicídio, adultérios, furtos, blasfêmia, maldade, e tudo isso é que se torna o homem impuro. Veja bem que situação nós estamos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da humanidade, muito difícil dos relacionamentos humanos, muito difícil porque nós escutamos todos os dias aqueles que não têm uma boa visão do que seja um bom programa de televisão. Nós escutamos muitas coisas ofensivas na televisão a respeito da falta de respeito entre os seres humanos, principalmente entre as mulheres. Principalmente. Não. Então nós precisamos fazer uma profunda reflexão nas palavras de Jesus. Porque a igreja, templo, líderes religiosos não faltam para explicar a boa nova. Não falta para explicar como nós devemos nos conduzir perante a sociedade. É que nós que devemos fazer uma reflexão para nós e ter boa vontade de ser bom, ter boa vontade de ser humilde. Já pensou uma autoridade, qualquer que seja a autoridade, qualquer nível, sendo humilde? É a coisa mais difícil que existe, é a humildade. Porque às vezes a pessoa humilde, ela se torna às vezes um tanto fragilizada perante aqueles que não são humildes. Mas nós temos que aprender a conviver com esse tipo de situação, né? Mas também tem outra passagem. Por que não lavou as mãos antes de jantar? Que naquela época tinha-se o costume de lavar as mãos para o jantar, né? Lavar as mãos até com areia. Lavava as mãos. Era uma espécie até de dogma. E também teve um convite e que Jesus foi convidado para almoçar, ou para jantar, ou para comer na casa de um fariseu. Ele com os discípulos entraram e viram que as pessoas tomavam primeiro lugar. Mas Jesus orientava os seus discípulos, orientava, dizendo assim, olha, está vendo? Aqueles que tomam os primeiros lugar, não vamos fazer isso. Vamos ficar no último, que os primeiros serão rebaixados, os últimos serão elevados. Por quê? Eu estou falando de uma maneira cabocla, viu? De uma maneira bem caipira para que todos entendam. Todos entendam. Porque se você senta como num cinema, por exemplo, a gente leva lá a entradinha, aqui é o seu lugar.
chega um outro e fala assim, olha, aqui é o meu lugar, você não quer dar, né? Então, muitas vezes, a pessoa se sente orgulhosa de chegar na frente e menosprezar quem está sentado no nosso lugar. Então, ele quis dizer isso, né? Os últimos serão levados e os primeiros serão rebaixados. Então, que muitas pessoas, naquela época, o mosaísmo levava a pessoa a crer que os mais ricos, os mais intelectuais, os mais sabedores é que tinha proteção divina. E eles entendiam como pobre de espírito aqueles que não tinham nada. Até aqueles que não tinham, né, vamos supor, hoje em dia a gente fala assim, ele mora lá numa comunidade. Não é porque ele mora na comunidade é que ele é pobre de espírito, nada disso. Lá na comunidade sai tanta gente intelectual, mas tanta gente, quanta coisa ele tem que dar de bom para a gente e a gente não entende. Então, antigamente, entre os fariseus, eles olhavam a postura da pessoa, né? Se a pessoa era rica, era pobre, e eles não entendiam o que Jesus falava. Que Jesus falava da parte espiritual e não da parte material. Então, como nós devemos observar, as religiões nos conduzem a caminho certo. Não que nós precisamos de religião, não. Todo aquele, como diz Divaldo Pereira Franco, eu prefiro mais um ateu caridoso e bondoso do que um falso cristão. O falso cristão, ele vai, né, sei lá, nos seus encontros, para não falar outras coisas, como nós estamos aqui nos nossos encontros, mas no dia a dia ele não pratica os ensinamentos. E nós precisamos ter essa crença em nós, que a bondade supera tudo, a humildade cabe em qualquer lugar, a humildade é aquele que nos dá, bem dizer, a salvação para nós entrarmos no mundo espiritual um pouco mais leve, porque cada um tem a sua cruz para carregar. Eu gosto sempre de terminar a minha preleção com uma pequena história. E essa história a maioria de vocês já sabe. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele foi apelidado como médico dos pobres. E quando a pessoa era necessitada, ele não cobrava nada, ele, bem dizer, se pudesse, como ele fez, tirar até um anel de formatura, dar para uma pessoa, enfim, ele ajudava no máximo que ele podia todas as pessoas. E era médico, né? Médico cearense, no Rio de Janeiro. Um dia, Divaldo Pereira Franco, conversando com Bezerra de Menezes em espírito, Bezerra, qual é a maior felicidade que você teve na sua vida? Ele falou, foi quando eu passei para o plano espiritual. Quando eu passei, eu estava num pronto-socorro, e eu escutava ao longe alguém dizer assim, Bezerra, acorda, Bezerra, você já está no mundo espiritual. Acorda, acorda. Ele foi recuperando a lucidez e ele viu aquela trabalhadora espiritual que ele já conhecia. E qual foi o seu espanto? Celina, você aqui? Celina, o que aconteceu? Mãe Maria mandou recebê-lo no mundo espiritual. Mãe Maria. Mãe Maria, Nossa Senhora, é uma grande trabalhadora, mãe de Jesus, no mundo espiritual. E ele sentiu que vinha uma energia muito grande, e já começou a ver os
os amigos espirituais que já tinham passado, que tinham pertencido no mundo material, trabalhado com ele, tudo à volta dele. Celina, da onde vem essa energia tão gostosa? Da onde vem, Celina? Se vem lá de fora. Celina apoiou ele no ombro, levou ele até uma espécie de uma área, e aquelas pessoas diziam assim: bem-vindos, Bezerra, bem-vindo ao nosso meio. Ele pergunta para Celina: Celina, quem são essas pessoas? Ah, Bezerra, essas pessoas são aquelas pessoas que você ajudou, orientou, você deu consulta gratuita, você numa mesa mediúnica os orientou, encaminhou para a espiritualidade. Ah, então são essas pessoas? São essas pessoas. O que será que nós temos hoje de crédito para a espiritualidade maior? Que daqui a pouco todos nós temos que passar para lá, hein? Que crédito nós vamos ter? Vamos repensar nisso. Que todo bem que a gente fizer é acreditado na nossa conta. Todo bem. Seja aqui ou seja no mundo espiritual. Minha gente, o tempo passa. E passa rápido. Ontem eu tinha 40 anos, hoje eu tenho, sei lá, né? O tempo passa muito rápido. E a gente vai se conformando porque não tem outro jeito. Porque a salvação é entrar no mundo espiritual com o pé direito, recebendo aquelas boas energias, aqueles amigos espirituais, aquele anjo da guarda que nos dá orientação e por vezes nós nem percebemos. E olha, minha gente, vamos acreditar na prece, viu? Quem faz uma prece, quem se liga com o mundo espiritual, é uma coisa fantástica. O mundo espiritual existe. E eu tenho exemplo. Olha, eu tenho tempo para terminar, né? E eu agradeço as vossas atenções, eu agradeço muito mesmo a minha gratidão e salve o Dia das Mulheres hoje. Salve as nossas mães que já se foram também, né? Meu muito obrigado e minha gratidão a todos.